Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo conta com bom retrospecto na Copa do Brasil para superar o Corinthians e chegar à final diante de Atlético ou Vasco, que jogam hoje. Mateuzinho provoca o rubro-negro horas antes do confronto. Dirigente de clube da Série A detona o clube paulista. E técnico Felipe Luiz define equipe antes da viagem à capital São Paulo. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Estou aqui em Del Castilho me preparando para o comboio rumo a São Paulo. Vamos sair aqui eu, Guilherme Flazoeiro, Wesley Ramon, Letícia Almeida. A galera já vai para São Paulo para aguardar o Flamengo, que treina na manhã de hoje e logo depois segue para a capital paulista. Vai ficar hospedado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para a partida de amanhã. 4 da tarde, o Flamengo entra em campo na Arena Itaquera, diante do Corinthians, o confronto que vai definir um dos finalistas da Copa do Brasil 2024. Outro finalista sai do confronto de hoje, em São Januário, o Vasco, que recebe o Atlético Mineiro, que venceu em casa de virada por 2-1 e, a exemplo do Flamengo, tem a vantagem do empate fora de casa para avançar na competição. E, logicamente, você sabe, a melhor transmissão é pela Flazoeiro TV, né? Nós estamos indo com toda a nossa equipe mobilizada para a capital paulista e amanhã, numa mega parceria com a Prime Video, estaremos à beira do gramado com imagens exclusivas para você e a melhor transmissão, se Deus quiser, da classificação rubro-negra. Após a derrota para o Fluminense na última quinta-feira pelo Brasileirão no Maracanã por 2-0, o trabalho do técnico Felipe Luiz, ainda no início, já fica pressionado. O treinador precisa da classificação para que haja tranquilidade na condução do trabalho nesta reta final de temporada. E olha que fica aquele gostinho de que o Flamengo, se vencesse o Fluminense, teria encurtado a distância para o líder Botafogo. O Botafogo ontem, jogo também no Maracanã, chegou inclusive a fazer um gol já nos acréscimos com Tiquinho Soares em cima do Criciúma, mas aos 49 o Tigre conseguiu empatar, ainda com gol rubro-negro Felipe Viseu, que comemorou fazendo chororô, cara, cria do ninho do urubu, cara. E aí o Botafogo deixou 2 pontos pelo caminho. Mas com a derrota do Flamengo, agora a distância aumentou para 10 pontos, faltando 8 jogos para o Botafogo e 9 para o Flamengo para a conclusão da competição nacional. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Eu tô avisando, ó. Há muito tempo eu tô avisando. Tá arriscado de novo o título cair no colo do Palmeiras, né? Mas a situação é essa. Portanto, né, nesse sábado esportivo, Flamengo de olho. Hoje sai o primeiro finalista da Copa do Brasil. Flamengo já entra em campo amanhã, sabendo quem irá enfrentar em caso de classificação em cima do Corinthians. Lembrando que a primeira partida aqui no Maracanã, vitória do Mengão por 1-0. Flamengo, portanto, precisa de um empate para avançar à final. E a sua terceira final consecutiva, né? Já que o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians em 2022, né, nos pênaltis, e no ano passado perdeu para o São Paulo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Aliás, com relação a isso, o Flamengo conta com um excelente retrospecto em cima do Corinthians no mata-mata para conquistar essa classificação. Nos últimos 9 confrontos envolvendo as duas equipes em competições desse perfil, né, de confronto direto, de eliminatórias, o Flamengo teve sucesso em 6 confrontos e foi eliminado apenas em 3. Um deles, inclusive, a decisão da Copa do Brasil em 2022. Mas não apenas isso. Na Libertadores do mesmo ano, as duas equipes se encontraram nas quartas de final e o Flamengo despachou o Corinthians com 2 vitórias, dentro e fora de casa. Inclusive, em Itaquera, foi 2-0. Gol de Arrascaeta e Gabriel Barbosa, com Pedro fazendo o gol da vitória por 1-0 do Mengão no Maracanã. Então, Flamengo tem aí tem boas lembranças, né? Em 2019, também foram 2 vitórias do Flamengo. O Ilharão, se eu não me engano, fez o gol em Itaquera e no Maracanã, na partida de volta, oitavas de final.
da Copa do Brasil, o Flamengo também venceu por 1-0, gol de Rodrigo Caio. A última vez que o Corinthians conseguiu eliminar o Flamengo em uma competição de mata-mata foi em 2018, curiosamente também uma semifinal de Copa do Brasil. Houve empate no Maracanã e no jogo de volta o Flamengo acabou perdendo por 2-1. Pedrinho fez o gol da vitória do Corinthians por 2-1 naquela oportunidade e, portanto, eliminando o Flamengo. O Corinthians avançou para a final para encarar o Cruzeiro e acabou perdendo o título. Arrascaeta foi o carrasco deles, né? Ainda com a camisa celeste, né? Depois acabou vindo para o Flamengo e continuou sendo o carrasco dos corintianos. A tendência, inclusive, é que ele possa até mesmo ser titular nesse compromisso de amanhã. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito da montagem da equipe, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas e você, o que acha desse retrospecto entre Flamengo e Corinthians? Estatística entra em campo? Deixe abaixo o seu comentário. Aliás, até falando sobre isso, né, o técnico Felipe Luiz, que tem aí a possibilidade da mudança da equipe. Inclusive, ele pode barrar alguns jogadores que foram titulares diante do Fluminense. É o caso do Fabrício Bruno, que foi muito criticado juntamente com o Léo Pereira. É possível que Léo Ortiz, que atuou mais adiantado como volante, volte à condição de titular na zaga, na companhia de Léo Pereira, e com isso Fabrício Bruno volte a ocupar, portanto, o banco de reservas. Outra mudança que acontecerá é no setor de meio campo. Eric Pulgar, Nico de la Cruz e Arrascaeta devem ser novamente titulares. Com isso, teremos aí, portanto, uma mudança no setor de meio campo e também poderemos ter mudança no ataque, né? E aí, essa questão ainda vai ser completada pelo Felipe Luiz, que tem sido muito hábil em manter a escalação sob sigilo, pelo menos nas partidas em que até agora ele comandou a equipe, os 3 jogos em que comandou o Flamengo, ele conseguiu manter, pelo menos até momentos antes da liberação da escalação oficial, a sua opção, as suas opções na montagem da equipe, né, não conseguiram vazar. O X9 não está tendo vida fácil, portanto, com o Flamengo, né? Tomara que continue dessa forma, né? Até porque, né, para essa partida diante do Ramon Dias, é imprescindível que o Flamengo mantenha também mistério com relação à escalação para esse compromisso. Mas e você? O que acha, né? Quem você escalaria, né, do Flamengo, por exemplo, para esta partida? Quero saber a sua opinião, deixa abaixo o seu comentário. E o lateral direito, Mateuzinho, ele que acabou se tornando profissional pelo Flamengo, não fez a base completa no rubro-negro. Já chegou praticamente pronto, né? Vindo do Londrina, do Paraná. Mas, aos 19 anos, ele passou a ter oportunidades também na equipe de profissionais do Flamengo. No início do ano, foi negociado ao Corinthians, que inclusive atrasou uma de suas parcelas, o que acabou causando essa guerra entre os dois clubes no que se refere à permanência definitiva do goleiro Hugo Souza, também emprestado pelo Flamengo ao clube paulista. Mateuzinho, que fez um dos gols da goleada por 5-2 sobre o Atlético Paranaense em São Paulo, pelo Brasileirão na 30ª rodada, na zona mista falou a respeito desta situação. Sobre a instabilidade envolvendo o Corinthians, que deve ao Flamengo, né, a sua transferência em definitivo, Mateuzinho deixou muito bem claro que ele quis sair do Flamengo. Ele quis ir para o Corinthians. Mas é claro que ele quis ir para o Corinthians. No Flamengo, ele se tornou terceira opção para lateral direito na posição. Ele estava atrás do Wesley e do Varela. É óbvio que para ele era muito melhor sair do Flamengo. E o Flamengo não fez força nenhuma, né, para mantê-lo, diga-se de passagem, né? Então, o cara vem com essa bravata aí. Lógico que ele falou para a imprensa paulista, que por sua vez divulgou essa zona mista para a torcida do Corinthians, e ele vai fazer um discurso para os caras, né? Ele vai com aquele discurso pronto para a torcida do Corinthians. E outra coisa, ele chegou a dizer que a partida de amanhã, né, vai ter um clima hostil para o Flamengo. O Flamengo vai encontrar um clima hostil. Ele fez questão de enaltecer o Flamengo, que é uma equipe de qualidade, que o Corinthians tem que ter cuidado com o Flamengo, mas disse que os caras vão encontrar hostilidade
atuando na capital paulista. E é claro, não se esperava de outra forma, né? Até porque durante o Campeonato Brasileiro a gente viu o que aconteceu, né? Até bola esvaziada, né? Confusão generalizada no final da partida, né? E para piorar tudo isso, ainda a arbitragem do Anderson Daronco, né? Então, todas essas situações. Mas o Flamengo já sabe que vai encontrar, obviamente, um clima hostil, estádio lotado, torcedor que vai estar entusiasmado, o torcedor do Corinthians, principalmente por conta do resultado positivo que aconteceu nesta quinta-feira, mas o Flamengo já tem jogadores que já são calejados a jogos decisivos e jogos nervosos, como esse, né? Os caras não vão tremer numa partida como essa, ou pelo menos não deveriam tremer, né? Em uma partida como essa. Os caras já estão acostumados, né? Jogo até valendo título, né? Quanto mais uma vaga para a final. E outra, a nação também estará presente. Mais de 4 mil torcedores do Flamengo já marcaram, né, presença, já garantiram presença nessa partida. Então o Flamengo vai ter o torcedor rubro-negro também a seu favor, ao seu lado, para obter este resultado positivo. E vamos com tudo, né? Pode ter Mateuzinho falando besteira, né? Pode ter, inclusive, dirigente do Corinthians também falando bravata, e vamos com tudo. Outra situação que aconteceu, e o Corinthians vem sofrendo isso, né? Depois do dirigente do Cuiabá, foi a vez do presidente do Vitória, da Bahia, se pronunciar contra o clube paulista. Segundo o dirigente, o Corinthians está praticando o que ele diz de uma falta de fair play financeiro, né? Não há fair play financeiro com o Corinthians. O Vitória está brigando diretamente com o Corinthians contra o rebaixamento, a Série B do Brasileirão do ano que vem. E segundo ele, é injusto. O Corinthians está praticando, né, o que está praticando, segundo o dirigente. Não paga ninguém, continua contratando, contratou um jogador, né, para ganhar mais de 3 milhões de reais mensais e não consegue colocar os seus salários em dia, né? Então houve duras críticas, segundo o dirigente. Isso tem que acabar, tem que ser implementado o fair play financeiro, né? Ele, inclusive, cara, foi muito dura a declaração, né, do dirigente do Vitória, né, com relação a isso. Ele ficou furibundo da vida, né? Ele falou que no Brasil, no futebol brasileiro, não tem lei, não existe lei, que cada um faz o que quiser, né? E a situação é essa, filhote. O bagulho tá doido, né? Os caras estão... Mas pelo menos Depay não joga contra o Flamengo. Já é um desfalque certo, ele que não foi inscrito a tempo de poder participar da Copa do Brasil. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. Tem razão em chiar o presidente do Vitória? E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá aquela moral, né? E não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso trabalho. Beleza? Então, vamos com tudo. Despertando paixões, movendo multidões a caminho de São Paulo. Este é o Mengão.